Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. A palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de modo numeroso. Casa de ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Diz o Senhor. Palavra do Senhor. Deus, toda glória seja dada ao teu nome, Pai. Deus em que reside toda a nossa esperança. Deus em quem reside toda a nossa força, a nossa alegria, nosso prazer. Pedimos agora, Deus, que teu Espírito nos encontre por meio dessa palavra lida nessa noite. Que sejamos formados por ti mesmo, edificados por ti mesmo. Que essa palavra visite os nossos corações no mais profundo do nosso ser. Para o louvor do teu nome em Cristo Jesus. Amém, Pai. Podeis sentar.
Palavra de Deus, não gosto disso, mas... Ok. Esse momento é um momento muito sério, muito santo, para ficarmos interrompendo, inclusive com conversas. Então, nesses dias, Deus vem falando no meu coração a necessidade de expor nessa noite esse texto de Ezequiel. De tempos em tempos, nós corremos o risco de secarmos espiritualmente. E isso não acontece apenas com aqueles que conhecem a palavra, ou com aqueles que não conhecem a palavra, aliás. Isso é uma coisa que pode acontecer com todos que conhecem a palavra e não têm alimentado o coração, regado o coração de fato com a palavra, apenas com o conhecimento que dela nasce. E o texto de Ezequiel é um texto que nos ajuda a compreender esse momento difícil da vida da gente quando nós nos encontramos secos. Quando nós nos encontramos, talvez, abatidos. Quando nós nos encontramos desesperançosos de alguma coisa. A mentalidade que rege essa visão é o momento que esse povo olha para o Senhor e vê a sua própria experiência. Versículo 11, eu quero que você olhe comigo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Não sei se você consegue compreender isso. Israel era um povo que tinha conhecimento de Deus. Israel conhecia de uma forma única a palavra de Deus. Até hoje Israel conhece a Bíblia de uma forma que nem eu nem você conhecemos. E a despeito de conhecerem, o estado deles era esse. E Deus frisa bem isso, olhando para Ezequiel e dizendo que esse povo dizia para si mesmo o seguinte, ainda está no versículo 11, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Dá para você entender isso? Não são poucos os crentes, não são poucos os que estão em Cristo Jesus, que tendo conhecimento da sua palavra, estão dizendo em vários momentos da sua vida, foi-se embora a nossa esperança. Os nossos ossos já secaram e nós estamos exterminados. Não são poucos os filhos de Deus que estão olhando para o que está à sua volta e o que estão passando e acreditam não ter mais esperança. Alguns anos atrás, quando eu pastoreava a igreja presbiteriana de Tietê, nós estávamos no culto de quinta-feira e chegou um rapaz. Lá na igreja de Tietê tinha 3 Carlões, que foram minhas ovelhas. Os 3 eram uma figura, cada um com uma história mais complicada que a outra. E esse era um dos Carlões. Ele chegou, meio sem graça, ficou ali no culto, e no momento de comunhão, tipo o carismático abraço da paz que nós tínhamos lá, eu saí do meu local e fui lá abraçá-lo. E quando eu o abracei, havia um cheiro de cachaça forte. E a despeito disso, eu abracei aquele homem. E aquele cara começou a ir à nossa igreja. Às vezes ele chegava lá meio bebidinho, animadinho. Mas ia à igreja. Depois eu soube a história dele. Aquele cara era um dos caras que trabalhava para o tráfico de drogas em Tietê.
Tietê, na época que eu pastoreava lá, era considerada a cidade com o maior índice de consumo de droga por habitante do estado de São Paulo. E aquele cara passava droga. Chegava na sexta-feira à noite, para ele começar bem o final de semana, ele injetava cocaína na veia, 1 litro de uísque, e começava o final de semana dele. Um cara que tinha desgraçado a vida de umas 4 mulheres. Uma delas ele espancou quase até matá-la, não matou por misericórdia de Deus para com a vida daquela mulher. Você olhava para ele, a cara dele era marcada, riscada talvez de faca, de garrafa de boteco que devia ter tomado na cara. Então as pessoas olhavam e diziam, esse cara não tem jeito. E esse cara começou a frequentar a nossa igreja. O cheiro da bebida começou a sumir. Ele começou a ir toda quinta. Depois ele começou a ir todo domingo e quinta. Depois ele começou a ir todo domingo, toda terça e toda quinta. E aí depois de um tempo, ouvindo a palavra, ele chegou para mim e disse, pastor, eu creio nesse Cristo. Eu sei o que ele está fazendo na minha vida. E eu quero ser batizado. E aí eu comecei o discipulado com esse cara, e ele começou a me contar as histórias dele. Ele começou a botar para fora os pecados dele, em lágrimas, e também compreendendo como Deus era capaz de salvar a vida dele. Então nós vimos o testemunho verdadeiro de conversão dele e o batizamos. Alguns meses depois, ele foi preso. Aquela mulher que ele quase havia matado, tinha um processo rolando contra ele. O advogado dele perdeu o tempo de defesa e ele foi preso. E todos nós ficamos apreensivos. Como é que vai ser agora lá? Então um dia eu fui visitá-lo na prisão e passei lá pelo delegado. E o delegado olhou para a minha cara, conhecia bem o histórico do Carlão e disse, cara, ele disse, reverendo, o bom pastor presbiteriano é isso, né, cara? Você chega, reverendo. As pessoas do pastor, aí cara, não, o pastor presbiteriano é reverendo. Reverendo, não sei o que vocês fizeram com esse rapaz. Mas desde que esse camarada entrou aqui, a vida dele é um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer no homem que ninguém mais acreditava. E foi naquele período que eu vi o testemunho do Carlão que esse texto de Ezequiel começou a falar forte a minha vida. Porque às vezes nós não acreditamos naquilo que Deus é capaz de fazer com vales de ossos secos. Às vezes nós temos uma visão muito pessimista da vida. Às vezes uma visão muito até realista. E eu não estou convidando você a olhar para a vida com as óticas do fantástico mundo de Bob. O iludido que vê a vida toda cheia de flores, toda cheia de beleza. Não, a vida não é assim. Em definitivo, a vida não é assim. Cada dia, segundo Jesus, ele traz consigo o seu próprio mal. Cada dia é mal na sua própria natureza. O problema é que talvez a gente olhe para esse dia que estamos vivendo somente sob essa perspectiva realista. E nós nos esquecemos que é sobre essa realidade má que paira o Espírito de Deus. E é assim desde a criação.
Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis 1, começa a falar que no princípio Deus criou céus e terra, e quando Ele cria esse universo, tudo que existe no universo é um caos. A Bíblia diz que a nossa terra, o nosso planeta, era sem forma e vazia. E a despeito de ser esse caos, a despeito de ser um local sem vida, a despeito de ser um local sem graça, não tem jardim, não tem nem separação de água com água, ninguém sabe o que é aquilo. Não tem separação de terras e águas, é uma confusão só, a despeito de toda essa realidade cruel. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Sobre um lugar onde não tem vida. Sobre um lugar onde não tem esperança. Sobre um lugar onde não existe ordem. E a mesma coisa começa a acontecer aqui. Quando Israel olha para a sua realidade, não há esperança, acabou a esperança. Da mesma forma, talvez quando você olha para a sua vida, em alguns momentos que você passa e você diz, não há mais esperança, acabou. E o pior é que eu não posso talvez dizer para você, não, olha, é verdade, a coisa vai melhorar, eu não sei. A realidade é essa. Mas a única coisa que eu sei é que a despeito de ser assim, o Espírito de Deus continua pairando e agindo onde não há mais esperança para os homens. E é essa realidade que Deus leva o profeta Ezequiel a enxergar. Ezequiel recebeu uma visão muito dura de Israel até o capítulo 37. Tudo que ele viu em Israel era apenas para dizer, olha, sinceramente é melhor morrer. É melhor que venha logo a ira de Deus, acabe com tudo isso aqui, porque esse nosso povo é uma tragédia. A nossa vida não tem muita esperança pelo que nós estamos vendo. Quando você lê a visão que ele tem de Olá e Olibá, você diz, meu Deus do céu, que desgraça é essa história que eu vivo, esse povo que eu vivo. Eu fico imaginando Ezequiel olhando tudo aquilo, as angústias desse povo, a pecaminosidade desse povo. E ele realmente não tem uma visão de esperança. Então eu não posso culpar você quando você não vê esperança. Mas Deus não quer que nós olhemos para nossas experiências difíceis sob a perspectiva da desesperança. Deus quer que nós olhemos para essa nossa dura realidade, sobre as angústias da nossa vida, com a perspectiva de que existe um Deus que paira sobre o vale de ossos secos, sobre o abismo sem esperança. Então, no capítulo 37, Deus não leva Ezequiel para ver agora a desgraça de Israel. Diz no versículo 1 que ele tomou a Ezequiel pelas mãos e o levou em espírito, no Espírito do Senhor, para que ele contemplasse um vale cheio de ossos. E ao fazê-lo ver esse vale, Deus começa a ensinar para ele como Deus não só traria a esperança, mas como Deus ressuscitaria Israel da sua morte. E há algumas coisas que eu quero que você observe comigo, porque são importantes para a nossa própria vida,
Quando nos encontramos desanimados, quando nos encontramos sem esperança, quando parece que Deus está ausente, quando parece que Deus já não fala conosco, quando parece que Deus já não importa com seus filhos. E a primeira coisa que Deus deixa claro para ele está no versículo 2, quando ele diz: e me fez andar ao redor desses ossos. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Quando haverá a ressurreição do nosso coração, da nossa alma, quando nos encontramos sem esperança? Talvez a lição mais dura que Deus queira dar a cada um de nós é quando contemplarmos a total impossibilidade de restauração. Essa talvez seja a lição mais difícil. Você já reparou o que a gente faz quando a gente está vivendo momentos difíceis? A gente não se volta para o Senhor e entrega tudo na mão do Senhor. Nós ficamos procurando dar um jeitinho nas coisas. Porque é humilhante eu ter que admitir que eu não consigo. É humilhante eu ter que admitir que eu não tenho o controle da minha história e nem do que está acontecendo. E então eu tenho que dar um jeito. Só que há momentos na vida da gente que a gente tenta dar um jeito e em vez das coisas melhorarem, essas coisas só pioram. Porque o chamado de Deus não é para que a gente tente melhorar. É para que a gente perceba onde estamos. Como estamos. E quanto necessitamos de Deus. É por isso que Deus leva Ezequiel para esse tour muito agradável. Ele passou 36 capítulos revelando a desgraça de Israel para Ezequiel. Mas ainda poderia haver alguma esperança de Israel reagir, de Israel dar o seu jeitinho para sair daquela situação de opressão do cativeiro. E agora Deus toma Ezequiel e diz: não, eu quero que você venha comigo. Olha como é que realmente está o meu povo. Eles não estão mais doentes. Doente ainda pode ter esperança. Eles também não estão mais mortos simplesmente. Mortos podem ter esperança ainda. O cara acabou de morrer. Aí vai alguém lá, faz uma oração, pronto, o cara ressuscita, é possível. Israel tinha conhecimento dessas coisas. A história profética de Israel tinha conhecimento de pessoas que morreram, o profeta foi lá, orou e ressuscitou. Mas o que Deus está mostrando para ele são pessoas que já morreram há muito tempo. Os seus ossos já estão esfarelando. A ideia da palavra hebraica que aparece aqui, os ossos estão sequíssimos, é aquele osso que você pega e só de encostar ele quebra, porque não tem mais nada. O que é que Deus está mostrando para Ezequiel? Meu filho, entenda uma coisa. Do ponto de vista humano, não tem mais esperança para eles. E enquanto eu não entendo isso, eu continuo acreditando nas minhas próprias forças. Eu continuo achando que eu vou ser o salvador de mim mesmo. Veja como é que está o mercado editorial brasileiro. Quais são os livros que mais vendem nesse nosso país? Livros de autoajuda. Porque eu sou o salvador de mim mesmo. Não, eu tenho força. E nós fomos educados na infância, eu nem tanto, porque eu odiava aquele desenho. Mas muitos dos meus amigos foram educados ouvindo o He-Man.
E quando o negócio estava feio, quando a caveira lá, como é que era? O esqueleto. Quando o esqueleto apontava alguma, colocava em risco todo mundo, então bastava puxar a espada, gritar, eu tenho a força, e vamos que vamos. E o que você não sabe é que aquela geração estava plantando toda uma mentalidade de autoestima e que dizia para nós que nós temos a força. A gente pode se arrebentar todinho, basta levantar e continuar correndo. O que não disseram para nós é quanto isso nos machuca e nos destrói. Quando nós não aprendemos apenas a reconhecermos o nosso próprio fracasso. Quando nós não aprendemos a reconhecer a nossa fraqueza. E abrimos mão e chegamos ao Senhor como o único que pode fazer um milagre em nós. 2007 eu precisei aprender isso de uma forma muito dura. Quando o meu deserto espiritual começou, em fevereiro de 2007, eu sabia que eu estava falido, eu sabia que eu estava quebrado, eu sabia que eu estava sem esperança. Mas eu não podia me entregar plenamente ao Senhor. De alguma forma eu tinha que preservar algo em mim mesmo, minha dignidade, minha honra, minha capacidade. E aí eu lembro que eu recebi um convite da Igreja Presbiteriana do Bandeirante para vir morar aqui em Brasília. Apenas morar. Para que Deus pudesse tratar do meu coração. Então eu cheguei e pensei com meus botões, eu vou embora para Brasília. Lá eu vou ter alguma oportunidade de trabalho. Eu tenho um bom currículo, tenho faculdades lá que me conhecem. Então vai ser fácil. Eu cheguei lá, se eu disser, estou em Brasília, pronto, estou empregado. Eu cheguei em Brasília e não apareceu emprego. Eu disse, bom, acho que é porque eles não sabem que eu estou aqui. Então eu preparei alguns currículos e levei em algumas faculdades que eu até já lecionava em programas de mestrado. E também não apareceu emprego. Eu disse, bom, acho que o Senhor tem algo mais para mim. E apareceu então o Tribunal de Justiça Arbitral. Alex lembra bem dessa fase. Ele sofreu o mesmo caminho que eu nesse momento. E era o negócio dos sonhos, o Tribunal de Justiça Arbitral. Eu liguei para alguns advogados, amigos meus de São Paulo, disseram, pastor, é um grande negócio, é uma franquia internacional, e eles me ajudaram a comprar esse tribunal, tanto eles acreditavam nisso. E aí eu fui embora para Fortaleza. E quando eu voltei para Brasília, por uma palavra do Senhor, eu voltei com endividado em 58 mil. E aí eu lembro que eu cheguei em Brasília no dia 27 de agosto. E dia 28, do nada, eu estava empregado. E ali Deus começou a me mostrar que enquanto eu não entendesse a minha falência pessoal, eu não poderia conhecer o Deus que ressuscita das cinzas pessoas. E pega pessoas no pó da terra e reconstrói e traz vida novamente. Mas mesmo assim, eu ainda tentei lutar com Deus em algumas questões, até que chegou o dia 1º de outubro. E tendo entendido o que Deus estava fazendo em lágrimas numa madrugada, que eu acordei chorando por causa de uma visão que o Senhor me dera, eu me ajoelhei ao lado do colchão que eu tinha para dormir. Eu não tinha uma cama para dormir. Eu tinha um colchão emprestado. E eu me ajoelhei e disse ao Senhor, não luto mais. Cansei. Cansei de acreditar que eu tinha força por mim mesmo. Eu disse ao Senhor, se o Senhor quer que eu morra de fome, eu vou morrer de fome. Se o Senhor quiser que eu coma alguma coisa nesse dia, eu vou comer alguma coisa nesse dia.
Se o Senhor quiser que eu pague essa dívida, eu vou pagar essa dívida. Se o Senhor não quiser, também não vou fazer nenhum esforço, porque eu não posso lutar mais por mim mesmo. Naquele dia foi quando eu consegui compreender o que Deus mostrou a Ezequiel. Entenda como você está. Você está falido. E tudo que você fizer só vai piorar a situação. Porque você não precisa das suas forças. Você precisa do Deus que concede vida. Por isso Deus levou Ezequiel a olhar o vale. Entende, Ezequiel? Não tem mais esperança mesmo. Eu quero que você entenda bem isso. Não tem mais esperança para Israel. Está entendido? Para Ezequiel estava muito claro. Enquanto você acreditar em você mesmo, você não verá Deus agindo sobre você. Enquanto você acreditar nas suas forças, você não verá a força de Deus operando em você. Porque a graça de Deus não está sobre aqueles que se exaltam, sobre aqueles que acham que são alguma coisa. Mas a graça dele é dispensada àqueles que se humilham. Aos que se destituem de qualquer poder, de qualquer autoridade, de qualquer coisa que acham que tem em si e que podem atrair a graça de Deus. Em seguida, Deus então questiona o profeta, versículo 3 diz: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E é interessante a resposta dele. Porque não é uma resposta do tipo: sim, Senhor, tu vai dar a vitória para Israel, o Senhor vai tirar da humilhação. Se ele tivesse respondido isso, irmãos, ele continuaria não acreditando em Deus. É isso que os loucos da teologia da prosperidade não entendem. Quando dizem, eu determino, eu tomo posse, isso vai acontecer, eu profetizo que vai ser assim. Eles não estão entendendo que isso não significa confiar em Deus. Isso significa confiar na sua própria fé em Deus. Você entendeu o problema? Não é que eu acredite em Deus. É que eu acredito na fé que eu tenho. Eu sou um homem de muita fé, pastor. Eu vou conseguir. Eu vou me levantar. Porque eu creio em Deus. Tolo. Você não crê em Deus. Você crê na sua fé. Deus é apenas o alvo para onde você projeta essa fé que você acha que vai mover montanhas. E aí quando Deus pergunta para Ezequiel, a resposta dele é fantástica. Ele diz: você acredita que esses ossos podem reviver? E a resposta dele é: Senhor Deus, tu o sabes. Você entendeu a questão? Como é que você olha para o teu problema? Você pode olhar negativamente e dizer: olha, não tem jeito não, viu? Esse aí não tem jeito não. Essa situação, tem mais jeito não. Você pode olhar positivamente. Ah, Senhor, pode, eu creio, eu tenho fé. E você está pecando do mesmo jeito. Porque
nós não somos chamados a olhar para a nossa vida e os nossos problemas nem de forma pessimista nem otimista. Em ambos os casos, é você que controla a história. Nós somos chamados a olhar para a história com o olhar de Deus. Um olhar que tanto pode querer curar, como pode querer condenar. É o olhar de submissão à vontade de Deus. Por isso ele diz: Senhor Deus, Tu o sabes. Não sou eu que vou dizer para o Senhor que não acredito. Afinal de contas, eu estou diante de um Deus poderoso. Eu estou diante de um Deus que nós sabemos na nossa história. Ezequiel sabe disso. Já ressuscitou pessoas que estavam mortas. A verdade é que esses ossos aqui estão muito secos. O negócio está esfarelando, mas eu sei que Tu podes. Por outro lado, também não sei se o Senhor quer. A única coisa que eu sei é que a resposta que o Senhor quiser dar, ela será boa, justa, santa e amorosa. Se você ler o livro de Ezequiel, em todo momento ele permeia essa ideia de um Deus santo, justo, amoroso, a despeito de disciplinar seus filhos. Então Deus apenas não nos chama a olhar para como estamos, a fim de quebrar em nós qualquer soberba de restauração em nós. Mas Deus nos chama agora a olhar para Ele sobre a história do que estamos vivendo, daquilo que estamos passando. Como estamos enxergando Deus nos nossos dilemas? Como estamos vendo Deus nos nossos problemas? É engraçado que nós não nos damos conta de que às vezes nós tentamos controlar Deus. Ou com a nossa pseudo-fé, ou com as nossas mandigas gospel. Nós estamos no período da Quaresma. Temos ensinado a necessidade do jejum para sermos quebrantados, para sermos humilhados diante do Senhor, para sermos moldados à imagem dEle. Mas a maioria das pessoas não praticam o jejum para isso. Elas praticam o jejum como uma forma de mandiga para tentar subornar Deus. É assim que a coisa funciona. Então elas não praticam o jejum, elas praticam a greve de fome. De alguma forma eu tenho que controlar Deus. Eu não posso simplesmente dizer: Senhor, eu não sei qual é a Tua vontade. Eu não sei quanto tempo o Senhor quer que eu passe por isso. Mas se o Senhor quer que eu passe por isso, vai ser assim. Eu sei que de alguma forma o Senhor vai me dar graça, vai me dar força para viver esse momento. Talvez o Senhor nem venha resolver isso na minha história. Talvez eu vá morrer sem ver a esperança bendita de que essas coisas encerrem na minha história. E talvez o Senhor queira, por graça, me fazer ver a minha história ser mudada por Ti mesmo. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Tu sabes. E isso será o consolo para mim. Se eu estivesse dizendo nessa noite: olha, Deus vai resolver teu problema, meu irmão, você provavelmente estaria disposto a frequentar essa igreja e dizer: opa, lá tem uma palavra rema, a palavra de poder que resolve as minhas angústias. Mas como eu estou lhe dizendo, eu não sei o que Deus quer. Eu não sei se Deus está disposto a mudar a tua história.
Deus está disposto a te fazer sorrir ou te fazer chorar o resto da vida. O que eu sei é que em qualquer situação, Ele estará sendo justo, bom, amoroso com você, santo. Então provavelmente você vai dizer, bom, não é bem essa palavra de vitória que eu estava esperando. Não é bem essa palavra rema que eu gostaria de ouvir. Na verdade, se eu pudesse, eu daria uma remada na cara desse pastor que me deixa sem esperança. Mas esse é o teste de Deus com Ezequiel. Ele não espera do profeta esse triunfalismo barato que a gente ouve hoje. Não, Senhor, Tu és poderoso, Tu vai dar vitória a Israel. Não, Ezequiel olha e a despeito de saber de todo o poder de Deus, ele diz, Senhor Deus, Tu o sabes. Então com isso ele traz o coração dele em submissão a Deus. Ele traz o coração dele submisso ao querer de Deus, que pode não ser o querer dele. Puxa, eu gostaria de tantas coisas. Eu gostaria muito que Deus tivesse curado a minha mãe. Queria muito poder desfrutar da companhia dela até hoje. Um dos homens que foi responsáveis pelo meu chamado pastoral foi meu avô. Um homem que levantava às 5 horas da manhã todo dia com a minha avó para orar. E que orava consagrando os seus netos ao Senhor, ao ministério. Eu sou o neto mais velho. Aos 9 anos fui chamado por Deus para o pastorado. Aos 11 anos, quando eu comuniquei aos meus pais o meu chamado, meu avô testificou o meu chamado. E então eu fui para o seminário em 91. E em 94, meu avô faleceu. Eu não pude sequer ir vê-lo. Eu não pude ir ao enterro dele. Eu não entendo por que um homem que é responsável pelo teu chamado não pode estar no dia da tua formatura. O homem que foi modelo para a sua vida não está no dia da sua formatura. Muita coisa que eu não entendo. Mas eu sei de uma coisa. Deus continuará sendo bom comigo. Amoroso. Justo. Santo. Apesar dele não me dar as alegrias que eu gostaria de ter. Continuarei sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir, pensar, querer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas isso não é garantia de que Ele fará. Mas deve ser garantia para que meu coração descanse nele nas horas da aflição. Então eu não vou dizer ao Senhor o que Ele tem que fazer, eu vou dizer ao Senhor, eu creio que Tu podes, não sei o que queres fazer. Deus não leva o profeta apenas a conhecer a experiência do vale morto, sem esperança. Ele leva o profeta a entender que ele não tem a obrigação de fazer o que queremos, mas que Ele fará tudo aquilo que é certo segundo a sua bondade e o seu poder. A partir do versículo 4, então, Deus olha para esse homem e de uma forma surpreendente diz para ele, disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis.
E a partir desse momento, Deus começa a mostrar uma última questão ao profeta. Só há uma forma de um milagre genuíno acontecer em nossas vidas. Quando a palavra dele entrar em nossos corações. Qual era o problema de Israel? Eles tinham essa palavra toda na sua mente. O israelita era capaz de te recitar qualquer texto bíblico. Ele era capaz de te dizer qual a palavra que estava no meio. Isso não é exagero. Isso era de fato técnica de memorização que os judeus guardavam. De te dizer qual a palavra do meio. Eles sabiam quantas letras tinham. Quantas vírgulas ou sinais maçoréticos, melhor dizendo, tinha o texto hebraico. Eles sabiam tudo de cabeça, absolutamente tudo. Estavam mortos. Porque com tanta comida, não comeram. Juntaram muita comida no celeiro, mas não comeram. A palavra não chegou à sua vida. A palavra não penetrou o coração. E ainda que tivessem todos os recursos de Deus para viverem, haviam morrido. Deus quer ressuscitar Israel e diz para ele: profetiza a minha palavra. Porque é a palavra de Deus que traz o Espírito dele a nós. Você nunca vai conhecer o poder de Deus que transforma a vida de alguém sem a palavra. Porque o Espírito Santo nunca é comunicado a ninguém sem a palavra. Você já ouviu aquele texto que diz: toda palavra é inspirada por Deus? Lembra-se disso quando o apóstolo Paulo fala? Toda palavra é inspirada por Deus. E a palavra grega inspirada é a palavra theopneustos. É uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento. E a ideia dela é: toda palavra ela é soprada por Deus. E você só vai encontrar isso lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quando Deus sopra no homem a sua vida. Qual é a palavra que traz a vida de Deus? Escritura. Cada letra dessa palavra é um sopro de Deus para o nosso coração. Cada letra dessa palavra carrega a vida de Deus para a transformação da nossa vida. E por que estamos morrendo? Por que estamos abatidos? Por que estamos desanimados? Porque a palavra de Deus não tem encontrado lugar na nossa vida. Não adianta apenas você ouvir o que eu estou te dizendo. Não apenas adianta você conhecer, decorar o texto bíblico. Se essa palavra não chega à sua vida, ela tem que ser soprada por Deus dentro de você. Então não há vida fora da palavra. Não há esperança fora da palavra. Quanto mais os dias são maus, mais nós precisamos da palavra. Agora você entende bem o que ele está dizendo? Profetiza a palavra do Senhor.
Você entendeu que essa palavra às vezes nos leva a entender que não tem esperança? Nos leva a entender que precisamos sim de um agir de Deus sobrenatural na vida da gente. E aí vem então alguns profetas modernos e dizem, olha, profetiza na vida do teu irmão a bênção, profetiza a casa própria, profetiza, vá para o inferno com essas profecias malignas que enganam o coração dos homens, que frustram a alma de quem quer conhecer Deus de verdade. Me poupe dessas mentiras tolas que se pregam nas igrejas por aí. Nós não precisamos dessas palavras mentirosas. Nós precisamos da palavra genuína, que me diz que ainda que Deus não queira mudar nada, a palavra dele continuará sendo poderosa para me transformar e viver nele. É por isso que tem um monte de crente destruído, porque crê em palavras mentirosas. Palavras do inferno, satânicas. Não a palavra que veio para comunicar vida. Profetizar a palavra, às vezes significa dizer à pessoa, não há esperança, mas há Deus. Não tem solução, mas tem Deus. Não vejo perspectivas, mas vejo Deus. Ele diz agora, profetiza. Profetiza essa palavra. Versículo 7 diz, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército, sobre modo numeroso. Não havia esperança. Não havia perspectivas. Mas Deus quis fazer. E revelar que a despeito de não merecermos, revelar que a despeito de não termos mérito, Ele continua visitando a face da terra, com o poder de transformar homens e mulheres na sua história, transformar as suas realidades, lhes dar um novo coração, lhes dar uma nova vida. Ainda que isso signifique começar tudo de novo. Quando você compreender a sua falência total, quando você compreender que Deus não está a seu dispor para atender o que você quer, quando você compreender que somente a palavra dele traz a vida, que pode restaurar o nosso ser, então talvez você comece a ouvir o ruído, o barulho de ossos que batem contra ossos. Talvez você comece a ver esses ossos se juntarem e veja tendões nascendo. Talvez você veja carnes nascendo, estendendo pele sobre eles.
E talvez você veja o Espírito de Deus invadindo a sua vida. De tal forma que onde não havia mais esperança, renova-se a alegria, o júbilo de ter encontrado Deus na falência do coração. Feche seus olhos. Eu quero, enquanto você ora, cantar uma canção com você. Fique de pé. Dê a mão para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo
quero que você pense nesse momento, quais são as suas lutas? O que é capaz de roubar do teu coração a alegria de estar no Senhor? O que é capaz de te prostrar? Eu não sei exatamente o que Deus quer fazer contigo. Eu não sei se Ele quer que você curta as dores ainda dessa experiência para entender a santidade e a beleza dEle em meio ao sofrimento. O que eu sei é que Ele pode nessa noite mudar o estado do teu coração. Ele pode curar as feridas da alma que precisam nessa noite ser visitadas pelo Espírito, que precisam experimentar o sopro renovador de Deus mediante o seu Espírito. Então eu quero que você traga agora o seu coração ao Senhor. Entenda, não há capacidade em você. Não é a sua fé que vai fazer alguma coisa. É a sua entrega total na mão do Senhor, para que Ele te diga o que quer fazer com a tua vida. Santo Deus, Deus bendito, Deus que rege e controla todas as coisas, Deus que coordena e dirige a história para revelar a sua própria glória. Nós te buscamos nessa hora, Pai. Buscamos para trazer diante do Senhor as nossas vidas. Trazer talvez ao Senhor os nossos vales de ossos secos. Trazer o nosso coração desesperançado diante de Ti, pedindo que o Senhor nos dê uma resposta de vida nessa noite. Para aqueles que estão sem perspectiva. Para aqueles que já não têm mesmo forças em si. Para aqueles que lutam em seus corações, em sua saúde com alguma situação. O que nós te pedimos é que a palavra que foi proferida sopre o teu Espírito nos corações. Sopre a vida do Senhor sobre aqueles que se encontram enfraquecidos nessa noite e restaure-os, ó Deus, para a glória do teu nome. Que o Senhor renove o coração e traga a vida do teu Filho amado nessas pessoas. Para que onde havia ossos secos, haja carne, haja vida, haja sopro do teu Espírito. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém, Pai.